Salve galera do canal Medo da Fera, o seu canal sobrenatural. Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Carlos e o relato de hoje se chama Minha Infância. Esse relato foi enviado pela nossa amiga Janaína, que conta nesse relato as suas duas experiências com o sobrenatural. E ela diz assim: Olá Carlos e Helena e a todos os inscritos do canal Medo da Fera. Me chamo Janaína, moro no estado da Paraíba e eu estou aqui para compartilhar com vocês minhas duas experiências com o sobrenatural. Eu tenho 26 anos de idade hoje em dia e minha primeira experiência com algo sobrenatural aconteceu quando eu tinha os meus 3 anos e meio, mais ou menos. Mas eu me lembro muito bem do que aconteceu. Todas aquelas imagens estão bem guardadas aqui, parece que foi ontem. Eu estava em casa com a amiga da minha mãe e meu irmãozinho, que tinha poucos meses de nascido. Minha mãe tinha saído à tarde e deixou sua amiga Maria, nome fictício, cuidando de mim e do meu irmãozinho. Era por volta das 6 horas da noite quando Maria foi dar banho no meu irmão. Ela estava na cozinha, aonde colocou uma bacia no chão, e eu estava do lado. Quando de repente, na parede em frente aonde estava Maria, eu vi uma sombra negra de um homem. Eu só vi a parte da cintura para cima. Ele estava passando do lado direito da parede, indo para o lado esquerdo, e do nada sumiu atrás do fogão. Eu disse a ela o que havia visto, e ela ficou com medo e tentou me enganar dizendo que era a sombra de um homem que passou na rua. Mas eu afirmo que não era, pois já estava escuro e não tinha como ser um homem não. Foi algo sobrenatural na verdade. Passou um tempo e a segunda experiência aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Minha família havia se mudado para um sítio, aonde meu pai iria trabalhar como tratorista. O lugar de dia era calmo e à noite era meio esquisito. Então, em uma noite, por volta das 6 ou 7 horas da noite, eu fui para a janela que ficava na frente da casa. Me sentei com as pernas balançando, coisa de criança, e fiquei lá, olhando aquela escuridão. E olhava também para a estrada que ficava a uns 10 metros de distância da frente da minha casa. Para se ter uma ideia, minha casa ficava vizinha a uma casa que moía ração para dar aos animais. E depois da minha casa tinha outra casa pequena, que ninguém morava nela. E depois uma outra casa onde morava uma família. Pois bem, eu estava na janela que tinha mais ou menos 1,5 metro de altura, e fiquei olhando para a estrada. Foi quando deu vontade de olhar para a casa aonde moravam os meus vizinhos. E quando eu olhei, do lado de lá vinha um vulto negro na minha direção. E quando tal vulto chegou na casa que não morava ninguém, eu pude vê-lo melhor e percebi que era tipo um homem com um chapéu preto e usava uma capa preta. Não dava para ver o seu rosto, pois parecia que ele escondia a face. E nisso o vulto vinha meio que de lado. Ele flutuava. Eu percebi isso porque ele não tinha as pernas. E ele veio na minha direção e passou bem perto das minhas pernas. E logo ele sumiu depois da casa onde se moía a ração. Eu fiquei olhando aquilo e me deu um medo muito grande. Eu entrei rápido dentro de casa e contei para minha mãe. Ela ficou calada. E depois, na mesma noite, fomos à casa onde morava a família, que eram nossos vizinhos. E eu contei à dona da casa o que havia visto, e ela acreditou em mim e ainda me falou: "Ah, isso é normal por aqui. Sempre aparecem essas coisas, e principalmente na casa onde vocês moram, pois ali já morreu uma pessoa enforcada." Depois que eu soube disso, fiquei pior ainda, mas não podíamos nos mudar de lá. E assim ficamos morando na mesma casa por uns 10 anos. Aqui termina as minhas experiências com o sobrenatural. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço ao canal Medo da Fera por me dar esse espaço. Muito obrigado e boa noite.
Música